eu me chamo Larissa Mota. E eu me chamo Geisla Honório. Somos estudantes do curso de jornalismo aqui da UFT e hoje vamos apresentar o nosso podcast. Sim, hoje estamos com um quadro dedicado especialmente às mulheres tocantinenses, às mulheres empreendedoras. E hoje vamos falar sobre um projeto chamado Mulheres Arretadas, empoderando mulheres para serem protagonistas de sua própria história. Estamos aqui com uma convidada mais que especial, Suiane Maciel, uma das fundadoras do projeto Mulheres Arretadas. Dá um olá para o nosso público, Suiane, por favor. Oi. Um ótimo dia, né? Para mim é uma honra, um prazer o convite de vocês. Estou lisonjeada com esse convite e desde já parabenizo vocês pelo podcast, né? Por dar essa oportunidade de nós, mulheres tocantinenses, contar um pouco da nossa história e ser conhecida através dos nossos projetos. Então, parabéns, meninas, e para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Suiane. Suiane, vou te fazer uma pergunta. Primeiramente, né? Como que surgiu o projeto? De onde que veio essa ideia? Então, a gente viu a necessidade, depois de uma pandemia, de trazer essas mulheres para perto. E aí a gente começou a se reunir uma vez por semana, uma vez por mês, porque a gente viu que, em meio à pandemia, esse projeto que a gente passou, as mulheres ficaram muito enclausuradas. E muitas pessoas perderam o seu emprego, perderam as suas conexões genuínas, que é o verdadeiro tete-a-tete, o verdadeiro contato. E ficaram buscando algo para fazer, para trazer de volta essa conexão, para trazer de volta esse entretenimento. E por que não fazer algo, criar um ecossistema que, além de ter essas conexões genuínas, elas pudessem mostrar o seu trabalho, pudessem mostrar para que elas vieram, o que elas fazem. Porque muitas famílias ficaram desempregadas. E a gente tentou resgatar de volta a essência feminina da mulher. E a partir daí foi surgindo essa comunidade e o nome Mulheres Arretadas, a gente saiu buscando nomes, né? Grupo de mulheres, chá de mulheres, a gente viu que tinha muito aquela questão de, menininha, muito empoderamento voltado. E eu, como sou nordestina da Gema, vim lá do interior do Ceará, do interior do Nordeste, eu sempre falava assim, Sui, você é uma mulher arretada, você é uma mulher arretada, você é uma mulher arretada. E aí a gente foi buscar o verdadeiro significado da mulher arretada, que não é só uma mulher aguerrida, que não é só uma mulher guerreira. E aí, através dessas reuniões de grupos de mulheres, surgiu as Mulheres Arretadas. Muito interessante. Muito interessante. Eu estava também olhando na bio do Instagram e uma frase lá me chamou muita atenção. Construindo conexões e parcerias que transformam vidas. E me chamou muita atenção pelo fato, das conexões. Então, eu gostaria de saber como essa parceria, essa conexão são proporcionadas para as mulheres participantes. Como funciona o projeto Mulheres Arretadas? Então, vou trazer a essência do nome Mulheres Arretadas, né? Arretadas, como eu falei antes, é uma nomenclatura nordestina. E é tanto, se você observar lá o nosso símbolo ele é um cacto. Nossa, mas o que tem a ver com mulher, né? Uma planta cheia de espinhos, uma planta que vem do sistema árido. Então, justamente a gente trouxe isso. Por que a questão da conexão? O que é fazer parte do grupo Mulheres Arretadas? Então, a gente escolheu o cacto como símbolo, porque o cacto, ele é uma planta que lá no meio do solo, da caatinga do solo árido, ele resiste. É uma planta que, em tempos de chuva, ele começa a recolher água do solo, então ele é um sobrevivente. Essa é a essência da mulher guerreira, que exerce vários papéis. Mas, além de ter tantos espinhos, de ser uma planta rústica, ao ponto de vista, ele é uma planta que dá uma flor belíssima. Belíssima. Que, por exemplo, a gente tem a flor de mandacaru, que é um dos projetos dentro da Mulheres Arretadas, que é quando a gente traz aquela mulher e a gente traz a verdadeira essência dela, trabalhando ela de dentro para fora, resgatando a sutileza, resgatando a gentileza e o ser mulher de verdade, que é o ser sutil, que é o ser sensível, que apesar dela ser forte, ser aguerrida, ela ser empoderada, ela também é mulher. Sim. Ela é sensível. E além da flor belíssima que traz a sensibilidade da mulher, é uma planta que também alimenta. Tem o fruto de palma, que traz alimento para aquelas pessoas daquela região da Caatinga. Então, quando a gente traz o resgate da essência da mulher, a gente resgate ela no todo. A mulher mãe, a mulher amiga, a mulher que acolhe, a mulher que é forte, a mulher que é resistente, resiliente, a mulher que é sensível, que é gentil, que é doce. Quer ver que o olhinho do nosso cacto, ele é bem cuticute, né? Sim, bem fofinho. Bem fofinho. Então, assim, a gente tenta trazer esse resgate.
E para vir fazer parte da nossa comunidade, a gente criou um ecossistema, não tem, tem que ser a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Não, tem que ser aquela pessoa que ela tem dentro dela o ato e a singeleza de servir, de doar-se também. Mas não é também só doar, ela também tem que estar pronta de receber. A gente fala assim, mas as pessoas, elas querem sempre receber? Não, nem sempre. Você acredita que a maior dificuldade da gente hoje é o dar para a pessoa e ela receber de bom grado? A nossa dificuldade é as pessoas, elas entenderem que elas precisam receber, que elas precisam ser cuidadas, que elas precisam ser acolhidas, que elas precisam desacelerar. O mundo hoje está muito acelerado. E para você permitir ser cuidada, você tem que desacelerar. Que entender que o primeiro cuidado tem que ser você. Porque você só vai transbordar daquilo que você está cheio. Então, quando a gente traz a mulher para a comunidade, a gente quer cuidar primeiro dela. Ela como ser humano, ela como ser mulher. E depois, sim, a gente leva ela a criar a sua própria história. Né? Qual que é a sua maior habilidade? Qual que é o seu maior dom? Qual que é o seu maior talento? O que você quer levar para as pessoas? Com o que você empreende? Né? A gente faz esse resgate dentro da essência da mulher. E aí a gente cria um ecossistema, trazendo para ela ganhos em todas as áreas. Espiritual, pessoal, profissional e financeiro. Né? Porque a gente não vive hoje se a gente não cuidar de um todo. E o financeiro realmente ele importa nesse momento também. Sim, ele realmente acolhe, né, as mulheres. Sim. Muito lindo. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque são nichos diferentes que vocês aceitam. Como que essas pessoas se introduzem no projeto? Elas têm que ir atrás ou você divulga, você procura, ou você vê, tá de olho sempre assim, tipo assim, tem uma pessoa que tem um projeto interessante, um trabalho legal? Na verdade, a gente não faz esse filtro de, tem que ser alguém que empreende em si, né? Pode ser um trabalho ou pode ser um serviço. Igual, por exemplo, dentro da comunidade, hoje a gente tem contadoras, porque às vezes a gente pega aquela mulher que ela está empreendendo, fazendo alguma arte, né? Uma artesã, faz, como diz a história, as comidas baianas. Eu estou aguardando um evento que a gente vai fazer aí, né? Ai, com que pessoas delícia. da Bahia. Um acarajé. Um acarajé, vai ser a noite do acarajé, na mãe da nossa Nossa, amiga, nesse eu né? vou. Então, A gente quer participar. Eu quero e aí muito. a gente vê que às vezes essas pessoas, elas não sabem gerenciar o que ela ganha. Ela não sabe administrar o dinheiro, ela não sabe administrar a casa dela. E a gente tem as meninas que são contadoras, que elas fazem esse trabalho gratuito para que a gente faça parte da comunidade. Igual a gente tem uma parceira, a gente acabou de sair da Agrotins, a gente fez um desfile lá no dia 14, chamado Donas da Terra. E aí uma das nossas colaboradoras foi a Gabi Trindade. Ela trabalha com imagem e autoestilo, porque a gente também trabalha a autoestima da mulher. Não é a roupa que ela veste, mas a imagem que ela quer passar quando ela se posiciona. Então, esse trabalho a gente tem com a Gabi. A gente também tem mulheres que às vezes estão passando por desafios dentro da sua casa, dentro do seu casamento, e a gente tem a Ana Carolina, que é psicóloga. E a Ana Carolina, a especialização dela é em casais. Então, a gente trata de um todo. Aí tem a Sui também, que trabalha com a questão de vendas, de financeiro. Então, eu vou ajudá-las a organizar a questão do financeiro dela, de trabalhar a venda tanto do produto como do serviço dela. Então, a gente realmente montou uma comunidade, um ecossistema. Qual que é a vantagem de você vir fazer parte dessa comunidade? Porque, por exemplo, quando eu estou procurando um serviço ou um produto, aí eu trabalho com uma empresa de colágeno, e aí você precisa de um colágeno. Você quer comprar um colágeno, uma creatina, uma proteína. Então, onde você vem? Dentro da comunidade. Tem alguém que tem esse produto, tem alguém que presta esse serviço, então a gente vai diretamente na gente. Suiane, mas eu estou precisando pintar a minha casa. Tem alguma mulher que pinta, que é pintora? Às vezes não. Mas tem um esposo dela que faz isso, tem um filho dela que faz isso. Então a gente acolhe, a gente está querendo até a nossa própria moeda dentro da nossa comunidade, que é o troca-troca, sem interesse nenhum. São conexões genuínas. E dentro desse projeto, como que a gente faz para que essas mulheres mostrem o serviço dela e os produtos dela? A gente criou uma feira, que é a nossa Expo Fêmea, que é a Feira da Mulher Empreendedora e Arretada, que a gente está caminhando agora para a segunda edição, que provavelmente vai acontecer em novembro. Então, a gente está resgatando para o nosso estado, começando dentro da nossa capital, a Feira da Mulher Empreendedora. A gente vai fazer um mega evento onde todas as mulheres que vêm se associar a gente, ela vai ter a oportunidade de colocar lá a exposição, o produto dela, o projeto dela ou o serviço dela, para que outras pessoas conheçam a habilidade e os talentos que elas possuem. Então, o projeto acolhe as mulheres em todas as áreas da sua vida. Isso é muito interessante. Ela realmente se sente parte de algo ali maior. Sim. Que impulsiona e dá força, realmente. Muito interessante. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para você também. Antes de iniciar o projeto, você tinha o seu próprio negócio?
Sim, eu trabalho, né, tem 9 anos com uma empresa multinacional, sou embaixadora de uma marca chamada Hive, onde entra os cosméticos e nutricosméticos. E essa necessidade surgiu até dessas mulheres que já trabalhavam comigo na empresa. Né? Então, a gente começou a trazer essas mulheres para perto e trabalhar ela como um todo. E o projeto Mulheres Arretadas foi uma forma que a gente viu, porque as pessoas viam assim, Suiane, para mim ter acesso a todo esse cuidado, a todo esse conhecimento, eu preciso fazer parte da Hive, que é a empresa que eu trabalho hoje. No início, sim. Né? Porque é aquilo que eu falei, se a gente não encher o nosso potinho, como que a gente vai transbordar na vida das outras pessoas? Então, primeiro a gente vai cuidar de quem está perto da gente. E aí a gente viu a necessidade de estender essa mão para outras mulheres também que não fazem parte da minha empresa, Sim. que não fazem parte apenas do meu negócio. E a partir daí foi surgindo essa questão da comunidade. E uma coisa que a gente busca muito forte é a questão do artesanato. Porque a gente via que essas mulheres empreendedoras, essas mulheres artesãs, essas mulheres que trabalham na culinária dela, dentro do bordado dela, dentro do crochê dela, dentro das habilidades que ela tem, ficavam muito ali presas naquele mundinho só de mostrar o meu produto para quem está perto de mim ou para quem eu conheço. E quando a gente trouxe para a comunidade, a gente conseguiu ir mais longe. Porque todas que fazem parte da comunidade divulgam o trabalho das outras mulheres. Hoje a rede social ela faz parte de tudo. O podcast estão fazendo uma oportunidade de a gente mostrar o nosso talento. Então a gente teve abertura na internet, a gente teve abertura nas rádios, na televisão, de estar mostrando esse trabalho das mulheres. Então foi uma forma da gente também agir a nossa habilidade do ato de servir. Então por isso que hoje a gente engloba outras mulheres, não só as que fazem parte da empresa que eu trabalho hoje, tanto como empreendedora e embaixadora da Hive, como mentora e palestrante para mulheres. Né? Estamos aqui diante de uma mulher muito importante, tá vendo? Então, Suiane, eu ia te perguntar, né? Mas parece que você já deu a resposta praticamente. Se você acha que tem alguma habilidade, alguma característica que seja indispensável para a mulher ser uma empreendedora de sucesso. Mas parece que o projeto, ele já não... Como que eu vou dizer? Ele não precisa disso, né? Que a pessoa seja de um jeito determinado. Ela pode ter diversas características, inclusive ela não ser tão... Como que eu vou dizer E pra pode você? se encontrar também, da sua forma. Ela se encontra ali dentro do projeto e vê o caminho melhor para ela. Eu achei isso muito Porque interessante. ela não sabe empreender, digamos assim, né? Igual você falou, ela não tem tanto contato com o empreendedorismo forte. É mais no mundinho dela, igual você falou. Tem alguma dica ou alguma característica que você acha que ela possa melhorar? Ou você acha que isso é... Eu acredito assim, que até dentro da nossa própria essência, né, no início de tudo, que o início de tudo é dentro da própria mulher, ela descobria a sua verdadeira identidade. Como que é descobrir a sua verdadeira identidade? Ela descobriu o talento que ela tem. E dentro disso, a gente desenvolver a maior habilidade. Porque todos nós temos pontos fortes e temos pontos fracos. E isso está super tranquilo. Eu não gosto de falar tá tudo bem. Para mim, não é uma frase que encaixa tá tudo bem. Que às vezes você fala tá tudo bem, mas por dentro tá tudo destruído. Então, na minha verdadeira essência, né, a busca da gente é buscar o que ela tem de talento, o que ela tem de habilidade. A gente fazer com que aquilo que ela é boa, ela se torne melhor, validar, buscar transformar essa habilidade, aperfeiçoar esse talento que ela tem. E naquilo que ela não é tão boa, ela entender o básico. Naquilo que ela é boa, ela ser a melhor naquilo que ela faz. Não é ser melhor do que o outro, é melhor dentro das habilidades que ela tem, desenvolver seus talentos. Mas naquilo que ela não é tão boa, ela precisa entender. Porque a roda, para girar, tem que estar todos os pontos ligados. Então, o nosso cuidado é, me fala o que você quer fazer, né? Qual que é o seu maior talento? Vamos redescobrir seu maior talento, sua maior habilidade. Porque o que a gente percebeu? Que tinha muitas mulheres que elas estavam trabalhando no que ela não gosta, sendo pago pelo aquilo que ela acha que não era suficiente, simplesmente para fazer algo. E ela estava perdendo a essência que ela tem. Então, a nossa maior preocupação é descobrir quem que ela realmente é. No que ela é feliz fazendo, qual que é a paz que ela sente. Porque se ela se descobrir novamente, a sua verdadeira identidade, ela vai trabalhar com algo, ela vai empreender com algo que vai te trazer a satisfação. Sem deixar de fazer aquilo que ela faz hoje. Entendeu? Entendi. Buscar a sua essência. Buscar dentro dela aquilo que, nossa, eu faço isso aqui porque eu tenho paixão por isso. E isso aqui pode ser a minha renda. Isso aqui pode ser o meu ato de servir. É aqui que eu busco a minha verdadeira essência, é aqui que eu encontro a minha paz. É isso que eu nasci para fazer. Essa é a minha missão. Esse é o meu verdadeiro valor.
Então, a nossa preocupação é resgatar dentro dessa mulher o verdadeiro valor que ela tem, trabalhar e aperfeiçoar os seus talentos e fazer com que o mundo conheça isso. Não só ela, não só a sua família, não só aquele mundinho que ela está, mas que outras pessoas tenham acesso a ela. Né? E através disso a gente criou um evento que a gente faz a cada 6 meses chamado Espelho Meu. Então não é à toa, o espelho meu não é o que você reflete no espelho apenas, que você reflete apenas a sua imagem, o que você quer mostrar ali. Sim. Mas quando você se olha no espelho, a primeira coisa que você vê são os seus olhos. E os nossos olhos é a janela da nossa alma. Então a gente vai buscar lá dentro a verdadeira essência, só que trazer essa essência para fora. E fazer com que isso trabalhe nessa mulher por um todo, em todas as áreas da vida dela. Muito interessante. Interessante Forte, mesmo esse muito projeto. forte. Compartilhar uma experiência, algo tipo assim, que marcou você dentro do projeto. Uma coisa que te chamou assim, muita atenção, uma lição que você nunca vai esquecer. Nessa caminhada, né, o projeto ele está com 1 ano, apenas, nós somos um bebê, mas a gente já foi convidada para fazer em outras cidades, já fizemos em Milha Norte, já fizemos em Cristalândia, estamos com a agenda já para Paraíso, Miracema, Araguaína, Porto e Gurupi. Agenda então, lotada. até agosto a gente vai estar, e estou indo agora para a Redenção nesse final de semana. Mas, assim, nessa caminhada de um pouco mais de 1 ano, o que me chamou mais atenção foi na nossa 2ª edição, que foi a edição Espelho Meu, a Sua Verdadeira Identidade. A gente levou até esse nome, depois a gente adotou esse nome, porque a gente trabalhou na 2ª edição a questão da autoestima da mulher, né, de como ela se via. Tanto que no palco a gente colocou um espelho enorme para a gente transmitir essa questão dessa imagem. E vários relatos de pessoas que participaram desse evento, elas vieram conversar com a gente, né? A gente faz sempre um grupo para cada evento e depois a gente encerra o grupo. Só que a gente faz um pós-evento com os feedback das pessoas que estiveram presentes. E muitas mulheres, e uma especial, relatou a questão do que ela não conseguia mais ver, do amor próprio que ela não tinha. Ela até falava assim, eu dava a minha vida pelos meus filhos, mas como que você dá a vida por algo que você não tem? Né, que é o verdadeiro amor. E aí, naquele evento, ela falou o quanto ela resgatou dentro dela o amor próprio. E ela entendeu que para ela amar até mesmo o filho dela, os filhos dela, ela teria que se amar primeiro. Sim. Porque ela só poderia dar aquilo que ela tem. Então, como que ela poderia dizer que ela amava o filho dela incondicionalmente se ela não tinha esse amor? E ela entendeu que para ela fazer isso, ela tinha que partir dela. Ela tinha que se amar para que ela transbordasse em amor. E naquele evento ela conseguiu resgatar isso, o quanto que ela era importante, o quanto que ela se sentiu bem ali, o quanto que ela se sentiu amada. Tanto que ela chegou no evento, ela sentou na última cadeira. No intervalo que a gente fez, ela saiu de onde ela estava sentada e ela saiu procurando um lugar na frente, porque ela queria estar mais próximo, não da gente que estava no palco, mas da conexão com ela mesma. Então, quando a gente fala gerar conexão, que network é totalmente diferente de conexão. Network é você fazer algo em busca de um trabalho, buscar algo em troca de algo. A conexão genuína, não. É você buscar dar aquilo que você tem. Mas para você dar o que você tem, você precisa estar cheio do que você acha que é o melhor. Então, quando elas vêm para a gente falar bem assim, nossa, você mudou a minha vida. Você transformou a minha vida. Não assim a Suiane em si, não projetar retadas, mas só simplesmente o fato dela ter dado o primeiro passo. De estar ali e a gente ter conseguido pegar aquela sementinha, descascar aquela sementinha para que ela floresça. Então, ela, a partir daquele momento, ela usou até uma frase que hoje a gente usa sempre. Você floresceu a nossa verdadeira identidade. E a partir desse evento, despertou na gente a vontade de escrever um livro. Nossa. E nós estamos escrevendo um livro, são 30 mulheres, 30 coautoras, e nesse livro elas estão fazendo um capítulo. Nesse capítulo, algumas estão falando de uma experiência, de uma vivência que tiveram, ou algumas estão fazendo um resumo do relato da sua vida. E qual que é a intenção nossa com esse livro? É fazer com que histórias de mulheres reais, mulheres normais, cheguem a outras mulheres para que possam inspirar elas a contar a sua história, que é o que a gente levanta a bandeira, né? Despertar na mulheres protagonistas, que são mulheres que contam a sua própria história. E a gente acha que não, né? Até então, nesse evento, eu pensava bem assim, nossa, quem que sou eu na fila do pão? Né? Como a gente fala no Nordeste, quem que sou eu na fila do pão? Escrever um livro.
Não é qualquer história de sucesso, que a gente acha que sucesso ele é ligado a você ter mansões, você ter milhões, você ter iates, você fazer viagens. Lógico, eu sou louca por viagem, né? Vamos dar uma... Suiane, qual é a sua principal característica que você gosta de fazer? Eu sou apaixonada por viagem. Mas eu entendi que, além de tudo, é isso. É você ser uma mulher normal, que com certeza todas nós temos histórias que vão inspirar, impactar a vida de outras mulheres. Sim. Então, hoje, a maior lição que eu tiro, a maior vivência que eu tive foi essa, é impactar positivamente a vida de outras mulheres. Então, acredito que a sementinha está sendo plantada. E nesse segundo encontro, foi onde eu vi isso florar, né? O florescer da identidade dessa pessoa. Então, eu acredito que a nossa missão ela está sendo cumprida. A gente entendeu qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito de vida como uma mulher arretada aqui, né? Sim. Essa frase que você falou da mulher, que ela daria a vida, ou que ela morreria pelos filhos dela, mas aí eu lembrei de uma frase que eu vi no Instagram, falando, você daria a vida pelos seus filhos, mas você viveria por eles? Que realmente é isso que a gente tem que fazer, né? Ficar bem para cuidar do próximo. É sobre isso, né? Como que você vai dar a vida para o seu filho se você não tiver vida? Sim. Então, dar a vida não é tirar o seu fôlego de vida, o seu sopro de vida. Dar a vida pelo seu filho é você se cuidar, você estar bem para sempre que ele precisar, tanto filho, pais e tudo mais, você esteja ali. Forte o suficiente e corajoso o suficiente para que você passe junto com ele, você mostre essa força para ele. Sim. E também a sensibilidade. Porque o ser forte não é só você mostrar o poder que você tem, a palavra empoderar-se de si. Porque empoderar-se de si é encher-se de poder para transmitir esse poder para outras pessoas. É o estar forte o suficiente para você pegar a mão e você conseguir erguer essa pessoa na força que você tem. Né? Não é pela força do braço em si, mas é pela vida que transpira em você. Sim. Eu acho que é sobre isso. Então, Suiane, eu queria saber, né, como que você enxerga o papel das mulheres no mundo dos negócios atualmente. Eu gostei muito da frase que você falou, né, que ela não precisa já ser empreendedora, que ela pode, como você falou, ela é uma mulher normal, igual todo mundo. Você acha que qualquer mulher, então, pode chegar a empreender, ser melhor. Você acha que essa realmente é a visão? O que eu tô falando é besteira? Não, eu acredito piamente que qualquer uma, ela pode empreender no que ela desejar. Ela só precisa descobrir qual que é o seu talento, sua maior habilidade, né? Então, o empreendedorismo, ele está dentro da gente, independente do papel, porque tem um empreender, ser dona do seu próprio negócio, e tem um empreender, você também ser parceira, né? Você ser colaboradora em outras empresas e outros negócios. E onde você estiver, você tem que desempenhar o seu papel com maestria, porque eu acredito que nós podemos estar onde a gente quiser, a gente pode chegar onde quisermos, né? O céu é o limite para a gente quando você tem um objetivo e tem um propósito. Então, você acha que as mulheres podem revolucionar o mundo dos negócios? Com certeza. E eu te falo, hoje 60% das grandes empresas são direcionadas por mulheres. Não menosprezando a questão do homem em si, mas é porque nós somos multifuncionais, né? Eles têm uma caixinha do nada que a gente não consegue ter. Mas a gente consegue desempenhar N papéis, N funções em tempos recordes. Então, as mulheres hoje elas estão alcançando locais e profissões que antes eram ditas só como profissões masculinas. Hoje a gente está conseguindo atingir, mas a gente não pode perder a nossa essência do ser mulher. A gente não pode se perder no processo para a gente viver o nosso propósito. Sim. E quais dicas você daria para as mulheres que estão nos assistindo, que querem iniciar o seu próprio negócio? Uau! Então, você tem que se descobrir, né? A principal dica que eu falo hoje é assim, qual que é o seu maior talento? Você tem que descobrir qual que é a sua missão e o seu propósito. Até para você escolher como que você quer desenvolver isso. Então, a primeira coisa que ela tem que buscar dentro dela é qual que é a essência dela como mulher, né? Hoje, eu preciso descobrir qual que é o meu maior talento, para me entender qual que é a minha missão e entender que, para mim viver um propósito, eu vou passar por um processo. E eu tenho que estar disposta a vivenciar esse processo. Porque o processo, ele é libertador. A gente não consegue viver um propósito, não viver um processo. O maior exemplo disso é a transformação da lagarta em borboleta. Sim. Né? Então, a gente vai realmente para dentro do casulo, a gente vai passar por lutas, vai passar por desafios, vai passar por guerra, mas a gente não pode pular essas etapas.
Porque é dentro do processo que é forjada a nossa força, é dentro do processo que é forjada a nossa verdadeira identidade, é dentro do processo que é forjada a nossa missão. E aí a gente vive o propósito. Então, a minha maior dica para hoje é entenda e veja qual que é a sua missão. Você tem que buscar qual que é a sua missão. Você já conhece, sabe qual que é a sua missão? Se você não conseguiu identificar, vai lá no nosso Instagram, né? Chama lá as Mulheres Arretadas, que a gente vai te auxiliar nesse processo. Sim. Mas a primeira dica é, qual que é a sua missão? Para você entender o seu processo e viver o seu propósito. Sim. Nossa, muito obrigada por participar aqui do podcast com a gente, né? Por compartilhar a sua experiência. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que querem começar a empreender. Inclusive, a gente ia te pedir o teu Instagram, né? Para você deixar o Instagram da página. A gente vai deixar no vídeo aqui também, para quem quiser seguir, né? O projeto das mulheres. Aí você pode também deixar para eles. Então, para mim, é uma honra mais uma vez. Obrigada pelo convite. Estarei sempre à disposição, sem que vocês precisarem de mim ou de alguma das Mulheres Arretadas. A gente vai estar à disposição para vocês. Obrigada pela oportunidade, né? Meu Instagram pessoal é Suiane Maciel. E o Instagram da Arretadas é ArretadasBR. Então, entra lá, entra na nossa comunidade, segue lá. A gente tem muitos eventos, a gente tem vários projetos, inclusive agora a gente está falando um projeto de arrecadação de higiene pessoal, porque tem o nosso lado social. Então, você também que quiser colaborar com algum produto de higiene pessoal, a gente está montando kits para entregar para mulheres em processos vulneráveis, né? Mulheres que passaram por algum abuso. Então, a gente também tem esse projeto de acolhida, a gente acolhe essas mulheres, a gente cuida delas, não só delas, mas da família delas. Então, se você quiser entrar de alguma forma para nos auxiliar, fazer parte da comunidade, a gente tem todos os nossos projetos, tanto no ato de dar, como no ato de receber, no ato de servir. E estamos também já após o nosso próximo evento, né? A gente está caminhando para a 5ª edição do Espelho Meu, que vai ser o semestre que vem, então a gente vai estar lá divulgando. Vai lá no Instagram, se fizer sentido para você o nosso projeto, começa a seguir a gente, que lá você vai ter dicas. E hoje à noite eu deixo um convite, tá, gente? Hoje a gente tem a inauguração de uma das nossas Mulheres Arretadas, que é o espaço dela, que é o Bem Viver Pilates, na 906 Sul. Quem quiser participar, a gente vai ter um delicioso coffee break, é gratuito. E uma aula de Pilates grátis lá com a nossa Jéssica. Porque todo mundo que vem fazer parte da nossa comunidade, que empreende com alguma coisa, a gente manda fazer uma plaquinha, vai até o local dela e a gente faz a inauguração do espaço dela. É muito bacana. É uma forma de a gente ter demais. É uma forma da gente trazer essa conexão e ter o nosso momento de lazer também, né? Um coffee break, uma brincadeira, uma aula lá interativa e todos vocês estão convidados. Muito obrigada. E assim chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Até mais. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada, Suiane. Tchau. Muito obrigada. Eu repeti demais.